Tão somente a Jesus Cristo nós rendemos toda adoração, toda a glória. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro da Palavra de Deus. Estamos agora ministrando a aula de número 197, Palavra Poderosa. E dentro desse tema que estaremos ministrando, fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Já falávamos desse assunto nas aulas anteriores e agora nós vamos continuar dentro da abordagem o Espírito Santo. A necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Queridos, a palavra de Deus é o instrumento do batismo com o Espírito Santo. Temos revelado em Atos capítulo 10, versículo 44, o que está escrito: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então veja, enquanto ouvia a palavra, o Espírito Santo caiu sobre todos. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então veja que a palavra de Deus é o instrumento para batismo com o Espírito Santo. Foi tipificado. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja aí a tipificação. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O versículo 4 deixa muito claro: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amados, a unção do Espírito Santo, ela vem de Deus. Entenda isso. O que está registrado em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 20, ou melhor, versículo 21 e também o versículo 22. Está escrito: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Queridos, o fato de que Cristo receberia a unção do Espírito Santo foi predita, foi profetizada. Sim, nós temos essa revelação em Salmos capítulo 45, versículo 7, que diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Também temos essa revelação em Isaías, no capítulo 61, versículo 1, o que está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nós temos ainda, em Daniel capítulo 9, versículo 24, o que está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Veja bem, preste atenção na revelação. Cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Percebe que foi profetizado? E foi cumprida.
Naturalmente, nós encontramos em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21, o cumprimento dessa profecia. O que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então veja que o próprio Senhor Jesus disse que estava se cumprindo ali aquela manifestação de poder através do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Amados, Deus preserva os que recebem a unção com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus guarda, Deus preserva. Salmo 18, versículo 50. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Com Davi, a sua posteridade para sempre. Ainda encontramos em Salmo capítulo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Ainda em Salmos, no capítulo 89, versículos 20 a 23, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ou ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e farei, ou melhor, e ferirei os que o odeiam. É isso que está escrito. Queridos, a unção do Espírito, quanto aos santos, veja bem, eles recebem. Isaías capítulo 1, versículo 3. Eles recebem. E a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ainda na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, nós temos essa confirmação. O que está escrito: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Amados, e nele permanece. A unção permanece nos santos. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, quem nos ensina é o Espírito Santo, usando naturalmente pessoas e circunstâncias. E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Tipificada foi. Êxodo capítulo 40, versículos 13 ao 15. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás
e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungisse seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. É o que está escrito. Levíticos capítulo 8, versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Veja a unção aí de Davi, né? Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, dons espirituais. Os dons espirituais, eles devem ser buscados por todos os convertidos com o objetivo de estarem equipados para a obra do Senhor Jesus Cristo. Buscar os dons espirituais. E assim, há diversos dons espirituais mencionados na palavra de Deus, conforme indicações que passaremos aí na próxima ministração. Que Deus te abençoe e te guarde. Então, na próxima ministração, vamos falar a partir desse ponto. Quais são os dons espirituais que a palavra do Senhor nos revela e que nós temos o direito, devemos buscar e através desses dons, cada um segundo o Espírito Santo nos concede, possamos produzir frutos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessas ministrações. E nossa solicitação é que você compartilhe essas ministrações com outras pessoas. O máximo de pessoas que você puder compartilhar. Dê o seu ok e siga-nos no Instagram em Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, seja a tua retaguarda. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Aleluia.